O Apóstolo, capítulo 6. Caifa, o rochedo. Corria em Jerusalém a notícia de que os discípulos do Messias, que iam diariamente aos pátios do templo a pregoar a boa nova, tinham dele recebido poder e autoridade para curar os enfermos, aliviar os opressos de coração e até mesmo expulsar os maus espíritos. Fora dado esse poder a todos os discípulos, porém o que o possuía em maior grau, diziam, era Simão, o corpulento pescador de Cafarnaum, que fora o primeiro entre eles. Esse rumor correu a princípio entre os pobres de Jerusalém, e destes se comunicou à fila de pedintes que ficavam nas proximidades do vestíbulo do rei Salomão, no pátio do templo, e aos verdadeiros ou falsos aleijados que se aglomeravam às portas por onde os visitantes e peregrinos passavam. Ora, sucedeu que um dia, quando Simão e Johanã passavam pelo vestíbulo do rei Salomão, um homem saiu da multidão de aleijados em direção a eles. Em vez de caminhar com seus pés, o aleijado se arrastava de joelhos. E, ao chegar perto, ergueu para Simão o rosto barbado com expressão suplicante, mas não se podia saber se queria pão, dinheiro, saúde ou alguma dádiva mais valiosa para sua alma. Talvez pedisse tudo isto, porque em seu rosto se lia uma súplica infinita. Figurava-se que todos os vendavais de Deus e todas as sombras da noite lhe haviam devastado as feições. Abriram-se no coração de Simão as represas da piedade que borbotou, invadindo-o todo e empolgando-o em suas garras, como uma fera do deserto. E agora era a face cheia de cicatrizes e de traços grosseiros do velho pescador da Galiléia, face de olhos melancólicos e barba emaranhada, que exprimia uma grande súplica. E, voltando-se para o aleijado, Simão ordenou: Olha para nós. Os olhos do mendigo tornaram-se mais dilatados e seu semblante se enchia de beatitude e esperança, ao mesmo tempo que os voltava de Simão para Johanã e de Johanã para Simão. Na sua expressão sequiosa pareciam abeberar-se naqueles dois rostos. Em resposta, o olhar de Simão se repassou de imensa fé para estancar a sede do aleijado, e ficaram-se de olhos fixos nos olhos. O olhar de Simão parecia embebedar o pedinte que, por fim, sentindo-se sem vontade própria, se entregou ao poder do homem de quem implorava socorro. Inopinadamente abriu a boca como para bradar a feliz surpresa da transformação maravilhosa e sobrenatural que se operava em seu corpo. Mas pôde apenas estender sofregamente as mãos para as fontes de piedade que brilhavam nos olhos de Simão. Não tenho ouro nem prata, falou Simão em voz grave e rude, mas aquilo que tenho te darei. Em nome de Yeshua, o Nazareno, levanta-te e caminha. O mendigo parecia aturdido. Aquelas palavras foram outras tantas marteladas na sua cabeça. De joelhos, em frente de Simão, não desviava deste o olhar. Dando um passo à frente, Simão segurou-o com sua forte mão para forçá-lo a levantar-se. As pernas paralíticas do aleijado, que não confiavam em si, que não se julgavam capazes de suportar-lhe o peso do corpo, obedeceram a essa outra vontade que, invadindo a carne do enfermo, se tornou a vontade dele. Abandonado a si mesmo, o aleijado cambaleou, oscilando sobre as pernas finas e inteiriçadas. Como um bezerro recém-nascido, balançou-se para um e outro lado, parecendo que ia cair, mas conservou-se de pé e deu alguns passos à frente. Isso aconteceu à hora em que os sacerdotes realizavam as cerimônias da tarde. Ouviram-se nos pátios as trombetas de prata.
Os levitas, na escada que levava ao pátio das mulheres, começaram a entoar os salmos, e as multidões que concorreram ao templo prostraram-se com os rostos no pavimento de mármore e murmuraram a prece da vinda do Messias. E quanto à semente da linhagem de Davi, teu servo, faze que em breve floresça e exalce o seu coração com o teu auxílio, pois todos os dias esperaremos teu socorro. Louvado sejas tu, ó Senhor, por nos dares a fonte da salvação. Mas através do silêncio que em seguida pousara tal um manto de paz e proteção sobre a congregação, soaram repentinos gritos: Hosana! Hosana! Prostrados no solo e absortos em suas rogativas, os da congregação não ergueram os olhos, mas a voz cada vez mais forte continuava a soar: Hosana! Hosana! Que foi? Que sucedeu? Um milagre do céu! Muitos correram para o pátio. Os galileus que pregam no vestíbulo do rei Salomão que o Messias já veio, trazendo com sua morte o perdão dos pecados, fizeram um milagre em nome de seu Messias. Como? Que foi? Onde? Neemias, o aleijado que pede esmola junto ao portão do pátio, foi curado em nome do Messias. Mas quem fez esse milagre? Foram 2 galileus, ambos discípulos, Simão e Iohanã, que vêm todos os dias com seus companheiros e convertidos orar aqui. Simão é o homem mais baixo, gordo e de barbas emaranhadas. É o principal dentre eles. Em nome de quem disseste que eles curaram? Em nome de Yeshua, o Messias de Nazaré. É assim que lhe chamam. Meus rabis, ensinai-me quem é este Yeshua de Nazaré, a quem eles chamam o antigo dos dias e príncipe Messias? Quem é? Onde está? Essas palavras foram proferidas por um homem seminu que vagueava com seu cinto de couro de animal silvestre em meio da multidão. Pela tez bronzeada, via-se que era homem do deserto. Sou um discípulo de Iohanã, o Batista. Vivemos nos desertos da Judéia aguardando o Messias e agora ouvimos dizer que já veio? Quem o viu? Alguns homens ignorantes da Galiléia afirmam isso. São dessas criaturas que dizem Sibolet em vez de Shibolet, pois nem sabem falar direito. Não é o Yeshua que foi crucificado na última Páscoa? Foi o que logo pensei. Reconheci que daquilo resultaria alguma coisa. Ouvi-o pregar no templo e vi pelo seu semblante que não era um homem comum, não sei explicar, mas eu confiava nele. E agora, Deus seja louvado, vivemos o bastante para assistir a esta hora feliz. Quem sabe? É possível, em verdade, que os tempos já tenham chegado? Oh, meu Deus, oh Pai Celeste, já seria verdadeiramente mais que tempo. Nesses entrementes, a multidão se adensara em torno do portal do vestíbulo de Salomão, onde se verificara o milagre. Em dado momento, uma procissão de pedintes, de aleijados, de paralíticos, de cegos e semicegos se apressou a dirigir-se ao pátio das mulheres, onde o maior número dos crentes se achava reunido. À frente caminhava o aleijado favorecido pelo milagre, homem alto e esquelético, com bastas sobrancelhas, barbas a caírem como cortina no peito, agitando as muletas a que se arrimara durante os anos que passara a mendigar nos pátios do templo. Ao redor e atrás dele enxameava a multidão de pedintes e aleijados, com seus mantos esfrangalhados de estamenha, deixando entrever a nudez dos corpos pelas aberturas dos farrapos, num desfile de ventres hidrópicos, de olhos a verter água e pus e de membros deformados. E a baterem com seus paus nas pedras do pátio bradavam, gingando os corpos num arremesso grotesco de dança. Hosana! Hosana! Em nome do filho de Davi!
Hosana em nome do ungido de Jacó. Um cego que ficara distanciado do préstito e que acreditara que iam fazer a partilha do reino do céu, gritava desesperado com o receio de ficar esquecido: também quero minha parte, sou filho de Israel, da tribo de Naphtali, e há muito que espero a vinda do Messias. Um círculo compacto de pessoas formou-se em torno de Simão e Johanã, tanto de mendigos e aleijados como de habituais frequentadores do templo e discípulos dos célebres rabis que mantinham escolas ao ar livre nos pátios. Rabban Gamaliel, Rabi Yohanan ben Zakkai e outros. Não decorreu muito tempo, enorme multidão cercou os dois discípulos com uma horrível algazarra, entre a qual soava insistente a pergunta: quem é esse Messias em cujo nome fizeram o milagre? Simão exclamou: homens de Israel, por que vos maravilhais pelo que aconteceu e julgais que esse milagre foi feito pelo nosso poder? Não fomos nós que o fizemos, e sim, por nosso intermédio, o nome de Yeshua, o Messias. Quando Simão proferiu estas palavras exaltando o seu Messias, os ouvintes começaram a dispersar-se de receio de serem vistos na roda dos que adotavam a nova doutrina. Simão viu então aproximar-se Alexandre da casa de Fabi, o inspetor do templo, em companhia de seus guardas. Alexandre da casa de Fabi era famigerado pelo seu feroz rigor, e seu aspecto se harmonizava com essa fama. Os bastos anéis de seus cabelos batiam-lhe, dançando no pescoço quando caminhava, e, semelhantemente, as tranças da barba dançavam-lhe sobre o peito nu. Suas pernas, que pareciam de metal maciço, moviam-se compassadamente em duras pisadas sob as dobras das vestes sacerdotais, incutindo terror nos que o viam. Pendia-lhe no peito a tabela que o investia de autoridade para prender os transgressores da lei nos pátios do templo, e empunhava um azorrague de muitas correias com bolas de ferro. Atrás dele, em dupla fila, vinham os quadrilheiros, também nus até a cintura, com os cabelos e barbas caindo-lhes nas costas e nos peitos, e armados de azorragues semelhantes. À medida que se avizinhavam da multidão que rodeava os discípulos, Simão tornava-se visivelmente mais pálido. Tremiam-lhe os supercílios e sua voz se enfraquecia. Mesmo assim, continuava a pregar a boa nova. Simão era filho de Israel, e para todos os filhos de Israel, o sumo sacerdote era quem governava os judeus. Era a autoridade suprema, o ungido descendente de Arão. O medo que sentia do sumo sacerdote se lhe infiltrara no sangue pela tradição de inúmeras gerações. Por isso, no coração do simples pescador, começou a travar-se a forte luta. Profunda era sua fé no Salvador, mas profundo igualmente seu temor da autoridade do sumo sacerdote. As pernas começaram a amolecer-lhe, e, como acontecera anteriormente, quando os servos do sumo sacerdote o encontraram perto do fogo, na ocasião em que seu rabi estava sendo julgado, sua língua começou a gaguejar e sentiu o chão oscilar sob seus pés. Sentiu, como os outros, o impulso de fugir, mas o corpulento Yohanan, que lhe estava ao lado, colocou a mão pesada sobre seu manto, aproximou a barba desgrenhada de seu ouvido e rosnou com cólera: Simão Bar-Jonas, queres negar outra vez teu Senhor na hora da tribulação? Um tremor de vergonha sacudiu o corpo de Simão, e de olhar esgazeado e coração opresso invocou todas as suas energias. Aquilo não sucederia novamente. Daquela vez não iria negá-lo. Simão Bar-Jonas conservou-se em seu lugar, embora parecesse que suas pernas se haviam transformado em água. Uma nuvem cobriu-lhe os olhos, mas retribuiu com firmeza o olhar do inspetor do templo.
pela autoridade de quem praticaste esse ato. Pela autoridade de meu Senhor e Salvador Yeshua de Nazaré, que ressurgiu dos mortos. Referes-te ao Yeshua que foi crucificado na tarde de Páscoa? Referes-te àquele blasfemador? Então vais prestar contas ao sumo sacerdote. No mesmo instante, os quadrilheiros agarraram Simão e Yohanan, prendendo-lhes os braços nas costas. Com que direito e em nome de que lei deitais as mãos em rabis de Israel que pregam a ressurreição? Eles nada disseram nem fizeram contra a lei, pois os nossos rabis ensinam a mesma coisa. Os filhos de Eli odeiam os que pregam a ressurreição. Sabes por quê? Não, porque só eles em todo Israel ficarão para sempre nas profundezas do inferno. O jugo dos filhos de Eli pesa mais em nossos pescoços do que o jugo de Edom. Os pesados azorragues dos guardas começaram a silvar em torno das cabeças e ombros dos que protestavam, e os dois presos foram postos pela frente rumo ao cárcere do templo que ficava fora de suas portas, perto do salão do sinédrio e da câmara das pedras talhadas. Já ia muito adiantada a hora para se proceder a um julgamento, por isso Simão e Yohanan ficaram na prisão até o dia imediato. Mas, em meio às trevas, nas longas horas daquela noite, Simão sentiu uma grande luz interior. Lembrou-se de que Elias e outros profetas estiveram também presos no templo por se terem atrevido a pregar a verdade de Deus contra os poderosos. E durante toda a noite Simão orou. Ó Pai Celeste, embora eu creia em teu santo servo, no Salvador que nos mandaste em nossa miséria, embora eu o tenha visto com os olhos de minha carne e os olhos de meu espírito, peço-te que me fortaleças para que eu possa servi-lo com toda a perfeição. Quando me colocares face a face com os poderosos para dar testemunho de teu santo servo, envolve-me com o teu manto, para ele me escudar contra os olhares severos dos fortes. Faze que a força de tua verdade esteja na luz de meus olhos, para que eles resistam como aço às setas afiadas de seus olhares. Ó Senhor, faze que a sombra de teu santo servo caia sobre mim. Quando te aprouver que eu seja julgado, que eu sinta a presença de teu santo servo para dar testemunho fiel da verdade que permitiste que meus olhos vissem e minhas mãos tocassem. Fortalece-me, ó Deus, tornando-me digno de servir teu servo com verdade e amor. Amém. Pela manhã, Alexandre, o inspetor, fez seu relatório a Yohanan, o magistrado do templo, mas Yohanan não achou que o caso tivesse importância bastante para o submeter à apreciação de Hanan, o ex-sumo sacerdote, que tinha a seu cargo todos os incidentes que ocorriam dentro do recinto do templo. Nem se sentia inclinado a comunicá-lo ao sumo sacerdote efetivo. O fato é que achava mais divertido do que criminoso aquele caso insignificante e ridículo de dois judeus rústicos e ignorantes estarem convencidos de que um dos seus conterrâneos fora o Messias prometido e de que esse Messias ressurgira dos mortos. Nada havia em tudo isso que fizesse tremer os fundamentos do templo. Por isso, Jerusalém podia continuar a dormir sossegada. Muitos Messias já haviam aparecido, ganhavam fama alguns dias, mas depois se eclipsavam, sem que ninguém tivesse mais notícias deles. Também aquele novo Messias morreria da morte natural do esquecimento. Apesar de Yohanan, o magistrado do templo, ter resolvido não levar avante o caso, ele chegou ao conhecimento do ex-sumo sacerdote Hanan, que concordou com a opinião do primeiro sobre a importância dos perigosos delinquentes presos pelo inspetor do templo.
Aqueles galileus ignorantes que debandaram como ratos quando viram seu rabi em perigo irão agora defendê-lo quando já o sabem definitivamente morto? Concordou plenamente com seu filho, o magistrado do templo, em que seria um erro despertar um interesse popular sobre aquele assunto. A palavra Messias poderia, como um fole, transformar uma fagulha num fogo violento e com o fogo não se devia brincar. O melhor seria chamarem à sua presença os rústicos galileus, passarem-lhe uma boa reprimenda, acabando por ordenar-lhes que nunca mais proferissem o nome do Messias no recinto sagrado do templo. E depois os mandariam embora. Um processo e julgamento eram coisas em que não deveriam pensar. Se houvesse alguém a ser julgado, seriam os fariseus, que lhes incutiam no cérebro aquelas absurdas ideias de ressurreição. Enquanto isso, espalhara-se por entre os servos do sumo sacerdote que o inspetor do templo levara para a prisão 2 homens que fizeram um milagre em nome de seu rabi. Essa notícia causou sensação entre os servidores e funcionários daquela autoridade, pois quase todos se lembravam do homem que os soldados romanos conduziram para ser julgado no pátio do sumo sacerdote. Na ocasião em que Simão e Johanan foram tirados da prisão para serem levados à sala do tribunal, reuniu-se em torno deles um grupo de pessoas e uma das criadas, indicando Simão, exclamou em voz alta: "É ele! É o que jurou pelo que havia de mais sagrado que nada tinha com aquele homem. Foi quando estava perto de nós, aquecendo-se ao fogo. E agora que seu rabi é morto, ele prega em seu nome." Simão Barjonas reconheceu a voz da criada. As pálpebras lhe baixaram sobre os olhos e, sentindo o coração opresso de temor, suplicou mentalmente: "Senhor do mundo, amparai-me nesta hora de provação." Apesar de seu desdém pelos galileus, o sumo sacerdote, que estava naquele momento com seu cabeleireiro sírio a lhe cuidar dos cabelos, sentiu curiosidade de vê-los. Por isso, mandou avisar que nada fizessem com referência a eles antes de sua chegada. O velho Hanan tinha absoluta certeza de que os rústicos pescadores que debandaram aterrados quando seu rabi fora preso cairiam prostrados de rosto no chão na presença do sumo sacerdote, confessando humildemente sua culpa e prometendo não repetirem as blasfêmias. E assim ficaria tudo terminado. Por essa razão, Hanan achou vantajosa a presença do sumo sacerdote. Quanto ao magistrado do templo, ponderou com fundamento que aquela reunião de supremas autoridades daria ao incidente uma importância fictícia. Mas o ex-sumo sacerdote e o sumo sacerdote em exercício tinham as suas opiniões pessoais. Com grande espanto, porém, daquelas supremas autoridades e não menor do inspetor Alexandre e seus auxiliares, os galileus não se mostraram atemorizados ao se verem na sua presença. Era certo que Simão Barjonas pareceu em dado momento perturbar-se. Viram as pernas tremer-lhe e todos esperaram que ele caísse aos pés do sumo sacerdote, mas no mesmo instante readquirir a calma e, em vez de gaguejando confessar-se culpado, retribuiu com firmeza o olhar do sumo sacerdote, declarando em voz alta e clara que ele fora o instrumento do milagre da véspera no pátio do templo, mas que o poder que o efetuara fora o de Yeshua, o Nazareno. Sim, o milagre foi feito em nome de nosso Senhor e Salvador de Israel, Yeshua de Nazaré, que nós entregamos às mãos de Edom e que no 3º dia ressurgiu dos mortos. O sumo sacerdote empalideceu até as raízes das barbas que ainda brilhavam com o óleo com que seu cabeleireiro as untara. O velho Hanan franziu as espessas sobrancelhas brancas
e repuxou nervosamente as barbas. Yohanan, o magistrado do templo, ficou carrancudo. Hanan ben Hanan, o filho mais novo do velho Hanan, também presente, mordeu o lábio superior. Só Alexandre, o inspetor, teve reação instantânea. Erguendo a mão contra Simão Bar-Jonas, exclamou: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Mas um olhar do velho Hanan imobilizou o seu gesto. Os príncipes dos sacerdotes se entreolharam em silêncio, não sabiam o que dizer. A situação não se desenrolava de acordo com sua expectativa. "Levem daqui estes homens", ordenou o velho Hanan. Os quadrilheiros conduziram Simão e Yohanan para a sala contígua. Os sacerdotes permaneceram silenciosos como outras tantas estátuas em seus bancos de pedra. Finalmente, o sumo sacerdote começou a dizer: "Só temos 2 caminhos a seguir. Ou proceder com firmeza, arrancando o mal pela raiz, isto é, eliminando estes homens por se atreverem a proclamar como Messias um homem que condenamos como blasfemador, ou mandá-los soltar, permitindo, deste modo, que continuem nas suas pregações. E permiti-lo seria tacitamente confessar que erramos entregando aos algozes um homem inocente." "Seja ou não confissão", disse Eliézer, um dos ex-sumos sacerdotes, "assim o interpretará o povo? Pior ainda, será de nossa parte uma demonstração de fraqueza?" "Nada, nada, vós ides muito longe", interrompeu o velho Hanan. "Nossa única punição deverá ser expor esses galileus ignorantes ao ridículo. Melhor ainda, fazermos que se envergonhem, mostrando-lhes a tolice de sua ilusão sobre o tal Messias. Mas isto com habilidade, de modo que com uma das mãos os afastemos de nós e com a outra os aproximemos. Deixai aos meus cuidados. Trazei novamente os homens." Logo que Simão e Yohanan se acharam outra vez em presença dos príncipes dos sacerdotes, o velho Hanan mandou que os guardas se retirassem e em seguida se dirigiu a Alexandre, o inspetor do templo, com fingida indignação. "Com que direito, baseado em que lei, prendeste esses homens inocentes, honestos e tementes a Deus?" E dirigindo-se a Simão e Yohanan: "Estais livres, bons homens." Dito isto, volveu-se zangado para Alexandre, mandando que se retirasse dali. Simão e Yohanan ficaram paralisados de estupor em face do semicírculo dos príncipes dos sacerdotes. A súbita mudança de atitude de seus julgadores mais os assombrava do que os tranquilizava. Conservaram-se em silêncio e o velho Hanan continuou: "Sentai-vos, bons homens. Sentai-vos junto de nós para tratarmos tranquilamente do caso. A verdade é que nada temos contra vós. Pelo contrário, regozijamo-nos por Deus vos haver dado o dom da profecia. Não há dúvida de que a causa desse tão alto privilégio é o pátio do templo que frequentais. Também ouvimos dizer que vós fortaleceis o espírito do povo, exortando-o a seguir as verdades da justiça. Há só um ponto em que não estamos de acordo, e é o seguinte: não fazeis essas coisas em nome do Deus de Israel, e sim de um tal Yeshua de Nazaré, a quem chamais Messias? É o que não podemos aprovar. Sois piedosos e tementes a Deus, por isso sabeis que todas as coisas provêm do Deus vivo de Israel. Prometei-me, bons homens, que vos lembrareis de minhas palavras." E o velho Hanan estendeu sua mão a Simão Bar-Jonas. Simão ficou por momentos silencioso, procurando arregimentar as ideias. Em seguida, erguendo os grandes olhos ingênuos, fitou o velho Hanan e o sumo sacerdote, perguntando: "Dizei-me,
É de razão desprezar-se um ditame de Deus em atenção às palavras do homem? A ordem que cumprimos foi de Deus que a recebemos. Não era absolutamente a resposta que o velho Hanan esperava. Por momentos, perdeu a calma e encarou com severidade os pescadores galileus, para verificar se aquelas palavras eram sinceras ou se não passavam de um ardiloso contra-ataque. Mas tanto no rosto de Simão como no de seu companheiro, apenas viu uma expressão de ingênua franqueza. Ordem de Deus? Perguntou. Que foi que Deus ordenou? Que pregássemos ao povo de Israel a boa nova do Messias. E por quem vos foi dada essa ordem de Deus? Pelo próprio Messias, quando nos apareceu depois de morto. Depois de morto? Sim, pois Deus o fez ressurgir dos mortos. Um dos sacerdotes murmurou com impaciência para o velho Hanan. Não vedes que tratais com gente estúpida e ignorante que não faz outra coisa a não ser falar em ressurreição? E outro sacerdote acrescentou: devemos agradecer isto aos fariseus. Eis o que se colhe das palavras que semeiam. Dize-me, bom homem, disse o velho Hanan mansamente a Simão, não foste tu que negaste vosso rabi na presença dos servos de minha casa na ocasião em que ele estava sendo julgado por nós? Sim, fui eu, respondeu Simão com os olhos cravados nos do sumo sacerdote. Fraquejei para com o meu senhor, deixando de ampará-lo na hora da necessidade. Mas roguei a Deus que fortalecesse minha fé, e Deus, ouvindo minha súplica, deu-me forças para comparecer sem temor à vossa presença. Os príncipes dos sacerdotes, o que já fora sumo sacerdote, o que então o era e os que estavam em condições de o ser futuramente, fixaram agudamente o pescador. Mas Simão não se atemorizou, e eles ficaram sem saber se aquilo era o destemor da simplicidade ou a ousadia da astúcia. Fosse como fosse, compreenderam que aquela cena não poderia prolongar-se, pois quanto mais se demorasse, mais sofreria seu prestígio perante os subordinados. Podeis retirar-vos, meus amigos, disse o velho Hanan com entoação aparentemente calma e amistosa. Estais livres, tanto para pregardes como para prosseguirdes em vossas boas ações. Mas trazeis sempre no espírito que vos disse. Não mais mencioneis o nome daquele homem. Do contrário, seremos forçados a agir contra vós, e não sentimos prazer em mostrar-nos rigorosos com homens modestos e piedosos como sois. Lembrai-vos bem disto, ouvistes? Faremos o que Deus nos ordenou, respondeu Simão, pois as ordens dos homens não podem superpor-se às de Deus. Assim que o Hanan e Simão saíram da sala do sumo sacerdote, Simão caiu de joelhos e, erguendo os braços ao céu, exclamou: Graças, meu Deus, pela força que me deste na hora da provação. E, ao levantar-se, notou que se encontravam defronte do poço. Fora naquele mesmo lugar, na noite memorável do julgamento de Yeshua, que os servos haviam acendido um fogo e ele havia negado seu rabi.